Hoje os elevadores fazem parte do nosso dia-a-dia, mas em alguns casos são especiais. E como não referir o elevador de Santa Justa, em Lisboa, desejado por turistas e amantes das engenhocas urbanas, inaugurado em 1901, em estilo neogótico, tem a assinatura do arquiteto Raul Mesnier do Ponsard. Entramos no novíssimo Hotel VIP Grande Lisboa, Hotel e Spa, na Avenida 5 de Outubro, e conversamos sobre o funcionamento do elevador. Basicamente, um sistema de tração, um conjunto de guiamento, uma cabina, um contrapeso, um conjunto de cabos que interligam estes dois elementos e, o último, mas não o menos importante, um sistema de comando, um sistema de controle de toda esta informação. Os elevadores modernos ganham nova importância e até novos contornos, graças à introdução de materiais mais leves e de estética considerável. Nos últimos anos, portanto, apareceram novos materiais, em particular o aço e o vidro estão hoje presentes na maioria das construções modernas e os elevadores naturalmente tiveram que acompanhar. Tiveram que acompanhar no aspecto estético, ao nível do conforto, ao nível do crescimento da velocidade, com alguns problemas novos que se colocam. Para a maioria dos elevadores, enfim, as velocidades nominais rondam 1 metro, 2 metros por segundo, mas hoje pode falar-se de velocidades que é o máximo que se conhece hoje, pode chegar aos 18 metros por segundo. As escadas e tapetes rolantes nas acessibilidades das estações tornam as deslocações entre meios de transporte mais eficazes e rápidas, exemplo da nova estação do Terreiro do Paço, até às entranhas da terra, com a ajuda das novas tecnologias. Uma escada com uma dimensão normal e corrente de um degrau de 80 centímetros permite transportar 6.000 pessoas por hora e, portanto, isto dá uma ideia da capacidade de transporte que podemos ter num desses sistemas. Ao contrário dos elevadores, mesmo nesses espaços são essenciais, porque não podemos esquecer uma parte da população que tem dificuldades motoras. Para esses cuja mobilidade é reduzida por doença, deficiência ou idade avançada, existem soluções de plataformas que ajudam as pessoas a deslocar-se no espaço. Visitamos o Museu da Presidência da República e encontramos uma solução que combina a técnica com a acessibilidade. Elevadores e escadas rolantes, tecnologia para nos facilitar a vida na cidade ou acelerar o passo de uma vida, queixam-se alguns, cada vez mais agitada. Temos aqui mais alguns exemplos de espaços e eu pergunto agora muito concretamente, por exemplo, no caso do ZAMT, que de manhã tem uma função, à noite são um bar, depois mais tarde se calhar discoteca, como é que tu vais variando os ambientes ao longo do dia, para parecerem quase espaços diferentes? Também o fazemos com bastante simplicidade. Imagina, há espaços onde o âmbito Tejo é um bom exemplo, onde essa diferenciação de ambiente é conseguida única e exclusivamente através da luz natural. Quando tu chegas ao imóvel, quando chegas ao Museu da Eletricidade, quando tu entras no âmbito Tejo... Ganha vidas diferentes ao longo do dia. Exatamente. Portanto, a luz, ela passa-te um espaço que à noite tem outro fascínio, que tem outro glamour, que enfim, que te chama a atenção para outros pormenores. Esse é um exemplo. Depois temos outros onde trabalhamos um pouco mais e onde temos técnicas, imagina, operacionais, que não se repetem. Sei lá, no caso do Chiado, durante a hora de almoço, por ser um espaço mais urbano, durante a hora de almoço e por as pessoas irem e quererem comer em meia hora, portanto, o espaço não está montado com mesas com toalhas, portanto está montado com individuais. É uma coisa muito mais prática. À noite não. À noite ganha outro glamour, portanto as mesas estão montadas, se calhar já estão umas flutes de champanhe em cima do balcão e já não estão umas saladas nem umas sandes. Portanto, temos técnicas para ir mudando. O equipamento não. Ainda não temos espaço em que de repente nos sentimos na lua, em que tudo muda à nossa volta, mas os espaços não se repetem ao longo do dia. E a própria música, temos um cuidado também grande com a música. Durante os períodos de refeição, almoço e jantar, a música ela quebra, é uma coisa mais emotiva, mais próxima, e depois durante a tarde ela solta-se. A batida aumenta ligeiramente, já sente-se um groovezinho, e, portanto, já convida mais ao diálogo, mas é um diálogo com o copo na mão. Que tipo de público é que vocês tentam captar nessas várias fases do dia? É um público muito transversal.
transversal entre os 18 e os 50, 55 anos. Não deixam ninguém de fora, praticamente. Procuramos não deixar ninguém de fora, porque foi assim desde sempre, desde o MECO, em que nós tínhamos o Sr. João, que gostava de ouvir um bom som e que estava farto das salsas, dos boleros, dos flamengos da aldeia, porque qualquer aldeia aqui só ouvia aquele tipo de música. Nós não temos nada contra ele, mas também aí procurámos educar as pessoas de uma forma diferente, à nossa maneira. E isso foi conseguido e tem captado públicos de diferentes gerações. Porque em 7 anos aconteceu tanta coisa, é muito engraçado, porque há pessoas que solteiras casaram, tiveram filhos, no meu caso, mas de outros que se separaram, e portanto há que ir acompanhando essas gerações e há que ir também, ao mesmo tempo, adaptando e alimentando-as. Claro. Muito bem. Uma última questão, porque o tempo passa rápido, tem a ver um bocadinho com estas políticas high-tech que temos hoje em dia. Como é que vês a questão dos fumadores versus não fumadores e os vossos espaços? Eu não fumo, portanto é ótimo poder entrar em espaços onde tu sintas que realmente que respiras relativamente bem e que olhas para as paredes e que estão... E os teus espaços são não fumadores ou criaste ambientes... Nós também fomos, de alguma forma, dos primeiros a aderir ao movimento não fumadores, até por obrigação, porque no caso do Alentejo nunca foi possível fumar, estamos dentro de um museu. Agora, eu acho que há uma concorrência desleal dentro do negócio. Nem todos cumprem as mesmas regras. Estamos a falar de uma legislação que não tem, até à data, portanto, nenhum controle. É a realidade. Estamos a falar também de uma área muito complexa, porque os estímulos que têm existido nos últimos anos na área da restauração são estímulos para desfazer o negócio. Porque dia após dia, desde os aumentos dos IVAs a outras coisas mais, que se criaram aqui condições para cada vez mais fecharem espaços ligados à restauração. Esta lei que sai agora, num período difícil, só complica a vida dos bares, das discotecas. Tiveste fazer algum investimento específico em algum tipo de tecnologia, por exemplo, extração de fumos para... Não fizemos porque os nossos espaços são pequenos, são relativamente pequenos e não justificam, nem têm condições para ter mais do que uma área. Não foi por uma questão económica, nem de poupar uns dinheirinhos, não. Foi porque não tínhamos grande solução. Ou o espaço era de fumadores ou era de não fumadores, e como já tínhamos algumas unidades onde não era possível fumar, optámos por uniformizar. E achas que vais perder clientes por causa disso? Não, felizmente não. Felizmente, porque também os nossos espaços não vivem da noite. Tenho um relato de um ou outro casal que entrou e que disse: olha, eu vinha mesmo para beber café e fumar muitos cigarros, portanto tenho que me ir embora. Mas são casos pontuais? Casos muito pontuais. Felizmente nós, no nosso caso, não tivemos grandes problemas nesse sentido de perca de clientes. Muito bem. Para terminar, uma última questão: como é que vão ser os bares AMT e os espaços urbanos? Como é que tu imaginas, agora falando globalmente, não apenas dos teus, por exemplo, daqui a 10 anos? Eu acho que esta tendência de ter espaços limpos, de ter espaços cuidados ao pormenor. E eu lembro-me que uma das primeiras medidas que eu tomei por falar em pormenores foi, nos briefings que passava aos empregados, a revista, a inclinação é assim. Não é assim, é assim. Há 1 milímetro aqui de diferença. Há que cumprir esse milímetro. Portanto, ou seja, eu acho que estas estruturas serão cada vez mais estruturas clean, estruturas apetecíveis, estruturas que apresentam ao cliente já uma pré-seleção. O cliente já não tem tempo para andar no meio de trapos e para o meio de caixas de bombons e de refrescos e não sei o quê. Portanto, que mais identifica-se com um espaço ou não. E, portanto, são espaços mais cuidados, mais, até para nós, a nível para nós consumidores, no que diz respeito às exigências da HACCP, de higienes, etc., serão espaços mais funcionais, mais apetecíveis, mais cuidados, mais atraentes, mais adequados aos tempos que vamos vivendo. Muito obrigado, Pedro, por teres estado aqui hoje na Geração High-Tech. Obrigado também a si desse lado. Para a semana, mais um programa. Até lá, não deixe de consultar os vídeos em youtube.com/Geração High-Tech e participe no nosso blog. Deixe a sua opinião em geraçãohightech.blogspot.com. Até para a semana.